Olá, bem-vindos a mais um programa Bom Sucesso. E vocês vão ver que hoje o nosso convidado, mais conhecido por ter sido Presidente da Câmara Municipal de Faro, capital do Algarve, tem um passado e um presente que verdadeiramente o associa ao bom sucesso na área social, na área da saúde e na área da habitação. O Luís Coelho, um bom amigo de umas quantas décadas, tem um passado que honra qualquer cidadão, em particular daqueles que o próprio, tendo a sua vida profissional organizada, conseguiu fazer muito mais pelos outros, para que eles precisavam e pela sua própria cidade, e assim, por causa disso, pelo Algarve. O Luís Coelho é o meu convidado hoje e, portanto, o que queremos é dar os parabéns e agradecer ao Luís Coelho enquanto cidadão. O Luís Coelho que tem mostrado durante este tempo é que é um algarvio, um farense, sempre, desde que eu o conheço, e já muito antes disso, e ainda tem muito para dar para o futuro. E então vocês viram esta peça de entrada, que é, na prática, uma obra, claro, do Luís Coelho com outros amigos, de que ele falará como entender, na área social. As creches, os infantários, que a Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social que ele preside tem feito em alguns concelhos do Algarve, mais especificamente até em Faro, e que tem sido uma resposta muito importante para muitas famílias que precisam saber que os seus filhos, os seus familiares estão bem entregues. Mas também numa área que eu agora convido para o Luís Coelho especificar mais, na área da saúde, para os mais velhos. Não só para aquilo que viram nas imagens, para os outros que não viram nas imagens, e é com isso que o Luís Coelho vai dar entrada no bom sucesso. Obrigado, Luís. Agora és tu. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos aqueles que nos estão a ouvir. A saúde foi a última área, portanto, aliás, queria introduzir bem o que era a Fundação. Esta Fundação nasceu da união de duas cooperativas que desenvolveram, a partir de determinada altura, uma atividade de construção de habitação e atribuição aos seus sócios bastante relevante na zona. Cada uma montou os seus equipamentos de apoio, porque nós não fazíamos apenas os bares, criávamos lojas e criávamos zonas de apoio, e mais tarde entendemos começar a criar, éramos tudo uma geração de 30 anos na altura, 20 e tal, 30 anos, começámos a criar infantários e creches, cada uma das suas cooperativas. Mais tarde unimos tudo e criámos uma fundação apenas nessa área da educação. Creches, jardins de infância, tempos livres, tivemos isso tudo. Tivemos e temos. Mais tarde surgiu a vontade de intervir na área da saúde. Até hoje só temos uma experiência, éramos para ter duas, mas era um processo muito complicado e acabámos por nos agarrar a um projeto em Esteio. Temos uma unidade de cuidados continuados integrados que funciona bastante bem, com as dificuldades todas de quem constrói um hospital com 50 camas de raiz, que funciona de uma forma modular, com as dificuldades inerentes a quem tem que gerir com bastante rigor para ter a certeza que não vem daí problemas. O Estado normalmente é bom pagador, mas não faz as atualizações que deveria fazer. O que significa que nós andamos sempre, como se diz em bom português, com o crédito na boca. Agora, em cima de todos os problemas que já tínhamos, e devo dizer que esta fundação, esta unidade de cuidados continuados, tem desde sempre 100% de utilização, portanto está
está continuamente numa atividade total, que se tornou muito mais dramática quando apareceu este bichinho famoso que dá pelo nome de Covid. A partir daí, imaginam que há pessoas que com saúde debilitada, a maior parte são pessoas já de idade mais avançada, que têm que ter um tratamento sem riscos, para riscos já bastam as suas próprias doenças, e de facto, neste último ano, ainda mais difícil se tornou a nossa atividade, porque é evidente que o país faz um esforço enorme, e nós todos temos que fazer esse mesmo esforço para conseguir cumprir, sendo certo que quando isto tudo acabar, vamos ter que conversar, vamos ter que perceber como é que podemos continuar, porque a nossa vontade era fazer mais. É evidente que a minha geração está a esgotar-se, temos que conseguir fazer a transmissão a outras pessoas mais jovens. Até aqui, digamos, como nós temos capacidade ainda para levar este lema avante, é evidente que estamos sozinhos, mas pronto, mas vamos andando. Temos outras situações que queremos desenvolver na área da saúde, desde que me lembro, quando começamos a pensar nas crianças, nos nossos pequeninos, começámos a pensar em fazer lares e centros de apoio, ainda não o fizemos, saltámos de repente para uma coisa muito mais difícil, porque foi na altura em que, no princípio do ano 2000, apareceu o projeto o chamado projeto PARES, para, com o apoio do Estado, de alguma forma, termos intervido e termos a atividade que temos hoje. Vamos ver, estamos cá para apoiar as terras onde estamos inseridos, no nosso caso, mais Faro, Olhão, em tempos também Vila Real de Santo António. O nosso foco principal é em Faro, obviamente, porque somos de Faro, e a nossa vontade é estar sempre disponíveis para responder a tudo aquilo, a todos os desafios que nos apontam. E, basicamente, sobre a área da saúde é o que posso dizer. Neste momento, a Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social, grosso modo, deve ter quantos colaboradores e apoia quantas famílias, seja na área social, seja na área da saúde? Nós apoiamos cerca de 500 famílias e temos, grosso modo, 130, 140 colaboradores, exatamente. Luís Coelho, ainda bem que mencionaste nessa introdução como é que a Fundação Algarvia de Desenvolvimento Social nasceu, através de cooperativas, e tu foste presidente de uma das mais pujantes cooperativas no Algarve, a Chasfa, que deu, aliás, origem a outras iniciativas cooperativas que tiveram um sucesso magnífico na oferta de habitação a custos controlados para as pessoas que tinham mais dificuldade de acesso ao mercado privado e, portanto, verdadeiramente conseguiste, com outros cooperadores, com outros dirigentes, com outras cooperativas, quantas casas, quantas famílias, afinal, as cooperativas, durante os teus mandatos, fizeram nesse tempo, porque agora isso tudo desapareceu. Verdadeiramente, nós hoje temos a dependência total do mercado privado, de quem tem dinheiro para comprar. Mas aquelas 500 famílias que hoje ajudas através da Fundação, no passado, quantas famílias estiveram envolvidas em quantas casas que as cooperativas construíram? Nós começámos a construir no final dos anos 80, a meados dos anos 80, e fizemos, só a Chasfa, cerca de 1000 fogos. Em Faro, Olhão e Vila Real de Santo António. Depois, mais tarde, fizemos uma união, inicialmente com 4 cooperativas, e depois ficámos 2, a Chasfa e a Cubital, também de Faro, foi a cooperativa com que criamos a fundação, e em conjunto com a Cubital
fizemos num total de talvez 2.500 fogos, não sei. Não tenho agora de cabeça, mas por aí. Em vários concelhos do Algarve. E, portanto, foi uma experiência muito interessante. Isto aconteceu tudo no pós-25 de Abril. As cooperativas foram criadas no final dos anos 70, nos anos 80 começaram a construir. Hoje em dia, a atividade cooperativa parou no país, há talvez 10, 12 anos, e a verdade é que hoje em dia está à vista a falta que faz. Nós hoje em dia só fazemos casas para o setor quase de luxo, médio-alto, e as classes mais desfavorecidas não têm hipótese, a classe média não tem hipótese, e quer dizer, qualquer dia a classe média, acredito, mais média, também já tem muitas dificuldades. Portanto, vejo com alguma preocupação o que está a acontecer, e cá está, faria sentido reativar este movimento cooperativo e voltar a construir. Nós fizemos aquilo que tínhamos que fazer e agora podemos colaborar e ajudar quem vem de novo a voltar a criar este esquema de união que permite fazer muita coisa. O segredo é a união. Deixa-me aproveitar essa perspectiva da união para relembrar um facto que motivou, aliás, este convite ao Luís Coelho para ele falar sobre esta perspectiva que ele próprio tem. É que na semana passada o município vizinho de Faro, Lolé, fez um acordo com o governo para um plano a médio prazo para construir milhares de casas, para avançar com o apoio na habitação. É uma luz que aparece no Algarve para a recuperação, afinal, de uma ideia que eventualmente pode estar próxima daquela que tu mencionaste agora, mas com outras variantes. Como é que tu vês esta iniciativa da Câmara de Lolé que verdadeiramente aparece de uma forma surpreendente, pelo menos para mim? É assim, a Câmara de Lolé tem necessidades tremendas, aliás, todo o Algarve tem necessidades tremendas de habitação, digamos, a custos controlados, e avançou com um protocolo com o IRU. Convém também dizer que o IRU, ao longo dos últimos 10 anos, praticamente cessou a sua atividade, geriu o relacionamento que tinha com as cooperativas e com o próprio e com as autarquias, porque essa atividade parou praticamente. Neste momento, alertados um pouco para toda esta problemática, os próprios governantes percebem que há que alterar o sistema que está em vigor e há que começar a fazer habitação para todas as classes sociais e não apenas para algumas. Em todo o Algarve constroem-se casas basicamente para estrangeiros e para segunda habitação, porque é muito difícil a um cidadão normal ter acesso às casas que são construídas. A Câmara de Lolé está de parabéns. Eu espero que Faro siga esse exemplo. Sei que há um plano pormenor onde há lotes apoiados da Câmara que irão possibilitar um projeto do mesmo tipo em Faro. Não sei se já há algum acordo ou alguma possibilidade de acordo com o IRU, mas é um caminho e espero que não seja apenas Lolé, espero que não seja apenas Faro e que outros concelhos sigam esse exemplo. Aliás, sei que o Olhão está com vontade de fazer o mesmo, tem um projeto já em curso. Ouvi dizer que em Silves também. O Algarve precisa que estes apoios continuem. É evidente que faz sentido, nos sítios onde existiram cooperativas e onde as pessoas estão habituadas a trabalhar nesta área, se as autarquias o entenderem, pois os dirigentes cooperativos de então ainda estão cá hoje. No meu caso e no do Orlando Vargas, que é o presidente da Covital, ainda hoje estamos ligados à Federação Nacional de Cooperativas de Habitação, quer dizer, já levamos 20 e tal anos no apoio às cooperativas através da Federação Nacional, e aquilo que se pode fazer é, neste momento, ajudar e mostrar a disponibilidade para apoiar. Essa atitude da Câmara de Lolé, ainda por cima sendo um concelho enorme, um concelho muito grande e com grande capacidade financeira, é de realçar, e eu fiquei muito contente quando dei os parabéns
ao presidente de Câmara do Olé, porque independentemente de ser de Faro, não tenho bairrismo exacerbado, fico contente com tudo aquilo de bom que é feito no nosso Algarve. O mesmo na questão política. Neste momento, a Câmara de Faro não é da minha cor política, mas eu estou sempre disponível para colaborar com a Câmara, e aliás, as pessoas que estão à frente da Câmara sabem isso, porque é isso que tem que ser. Nós temos que ajudar no desenvolvimento do nosso concelho e da nossa região, é evidente. Quando fizermos isso, estamos a fazer também pelo país, porque o país precisa de gente que queira fazer coisas e não apenas que queira divertir-se. Mas, enfim, isso faz parte da nossa vida. Luís Coelho, permita-me só uma pequena correção. Eu sei que ainda és um rapaz novo, não é? Mas acho que quando falaste em 20 e tal anos, querias dizer 35 e mais anos. Sim. Ligado à Federação Nacional das Cooperativas de Habitação. Eu estava aqui a fazer as minhas contas quando é que te conheci. 1985 tu já estavas da promoção cooperativa. Ora, já estamos em 2020. Isto é quase um bocadinho mais. Se tu já lá estavas antes, enfim, estás a fazer um desconto simpático. Eu esqueço-me que nos anos em que fui autarca, deixei de poder acumular a presidência da Chaspa, mas era presidente da Assembleia Geral. E passei na FNAS a ser presidente da Assembleia Geral também, que ainda hoje estou. Portanto, mantive sempre essa ligação, mesmo quando estava como autarca. O que foi bom, porque permitiu-me na autarquia dar grande prioridade e preocupar-me também com a construção de habitação e foi bom. E é bom que se continue a fazer. Olha, é com grande orgulho que no Bom Sucesso de hoje está o ideólogo com outros e o promotor da ideia e quem arranjou o financiamento para a Biblioteca Municipal António Ramos Rosa, com o nome maior da poesia em Portugal, que é Farense, assim como com o Teatro Municipal de Faro, que é a maior sala e a melhor sala que nós temos de teatro e música para a cultura na nossa região. E esses equipamentos perduram com agora outros líderes, como é evidente, assim como muitos equipamentos foram feitos por essas freguesias. Eu não me esqueço da escola primária na Colatra, na ilha da Colatra, também foi, sim, não me esqueço, porque os meus pais são da Colatra, e o meu pai andou na escola anterior àquela que tu conseguiste fazer nova, não é? E, portanto, uma escola nova, maior, moderna, para as pessoas que vivem numa ilha, é algo que marca gerações de uma forma muito, muito positiva, qualitativa, em termos de integração de comunidade. Nesse sentido, o Presidente da Câmara, Luís Coelho, que depois disso foi Presidente da Assembleia Municipal. Luís Coelho, como é que hoje vês o poder local, os municípios, enfim, qual é a tua opinião sobre o estado em que nós vamos deixando, cada Presidente de Câmara vai deixando para o futuro, algo que depois os que estão fazem de maneira diferente, ou então nem repararam que receberam, e aquilo que caiu-lhes do céu, entre aspas, com o esforço de todos os municípios. Qual é a tua opinião neste momento sobre o poder local? Por onde é que vamos? Eu diria que o poder local é fundamental. Infelizmente, e no caso de Faro isso aconteceu algumas vezes, havia pessoas que pensavam mais em projetos pessoais do que em projetos que tivessem a ver com a vivência da cidade. Tu falaste de uma coisa que eu nem me ia lembrar, da Colatra. Eu, quando cheguei à Câmara, a Colatra, que pertencia à Faro, era, até aí, tinha sido praticamente ostracizada. As pessoas nem iam lá, não queriam saber, e os primeiros projetos, os primeiros apoios diretamente à comunidade da Colatra foram dadas comigo, ainda como vereador e depois como presidente. A Colatra tem um problema que agora, felizmente, ao longo dos anos conseguiu-se regularizar. Estamos a falar de uma altura em que, quando eu cheguei à Câmara, já tinha luz. A luz é de 1900, é mais ou menos a altura em que eu entrei na Câmara, anos 90.
A água é muito mais tarde, a água e o saneamento, mas era uma terra Se que... não me engano, a água é já mandato de José Apolinário, que ontem tomou posse como presidente da Exatamente, CGDR Algarve. exatamente, exatamente, exatamente. É outra situação. A nossa conjuntura está a mudar. Esta situação não é ainda a questão de regionalização que nós gostaríamos, mas é um passo e acho que é muito importante terem sido os autarcas a votar e a escolher quem são as pessoas que vão liderar. Costuma-se dizer, no caso do Algarve, houve algum consenso, mas o que é facto é que houve o voto das populações indiretamente através dos seus autarcas. E isso já é um princípio. Espero ver, a curto, médio prazo, uma região no Algarve. Recordando o que nós somos para as populações, nós, autarcas, que eu neste momento não sou, eu lembro-me de ir à Colatra e ficar espantado com a forma como as pessoas eram tratadas pela falta de apoio existente. Acompanhei e dei a cara por um dos projetos mais bonitos que foi feito na Colatra. Um projeto de luta contra a pobreza, desenvolvido com o apoio da Câmara, do Centro Regional de Segurança Social, com verbas comunitárias e com o suporte do então governador, que merece ser citado, Joaquim Manuel Cabrita Neto, que era um homem que gostava muito da Colatra e que nos desafiou para esse projeto. Nós fizemos umas instalações sociais que são o suporte da atividade na Colatra, em terreno de domínio público, com financiamento comunitário, em terra de ninguém do Estado. Está lá, é um motivo de orgulho para a população. Eu só para dar a ideia, porque as pessoas às vezes não percebem isto, quando a Câmara de Faro, passado 2 anos, quis fazer uma escola, porque a escola era de madeira e estava a cair, quando começámos a transportar para lá materiais, fomos proibidos pela Capitania. A Marinha dizia não podem, não há autorização, porque isto é domínio público. E eu disse-lhes, pois tudo bem, nós temos um barco, porque nós usávamos barcos de pescadores, passámos a utilizar um barco dos serviços municipalizados, e é evidente que aí a Marinha deixou passar, porque era só o que faltava, apreender o barco dos serviços municipalizados que ia buscar o lixo à ilha. O que é facto é que fizemos a escola tão boa quanto as melhores, e isso é um motivo de orgulho. E hoje em dia, eu que já agora tenho ido menos à Colatra, é um motivo de orgulho ir lá. Eu não preciso que as pessoas mais novas me conheçam, eu sei que colaborei para que a Colatra seja hoje aquilo que é. E fico muito feliz, porque isso é que é estar, de facto, a lutar pela nossa terra. Devo dizer uma coisa em relação ao desafio que me perguntaste. O problema é que, infelizmente, eu saí da Câmara há 20 anos e em 20 anos muita coisa mudou. Quando eu saí da Câmara, tinha uma preocupação com um sem-abrigo que havia em Faro. E nós pegávamos na pessoa e íamos para uma pensão complicadíssima. Hoje em dia, infelizmente, eu nem sei quantos há. Uma coisa dramática. Vivi na Câmara a maior preocupação, no meu tempo, nesta área ligada social e saúde, a maior preocupação era o tempo do vírus da SIDA, em que, digamos, fomos nós que demos, no meu tempo, as instalações onde tem estado ao longo dos anos o MAPS, demos o apoio que podíamos dar na altura. Foi sempre um trabalho. O MAPS é mais um exemplo de uma entidade que congrega vontades e pessoas para alcançar um fim muito meritório. Hoje em dia há tratamento há um tratamento não total, mas bastante avançado para o vírus da SIDA, mas antigamente não havia. E as pessoas arriscavam e apoiavam. É uma coisa tremenda. E hoje em dia, eles próprios já estão preocupados com esta questão dos sem-abrigos e continuam a exercer a sua atividade bem meritória já noutra área. Provavelmente, penso que continuam a apoiar a problemática da SIDA, mas já é pouco para eles, porque eles de facto têm uma dinâmica tão grande que já fazem outras coisas. É bom, é agradável colaborar com estas associações e ajudá-las a desenvolver. Eu Luís tenho Coelho, outra... eu aqui deixo através de ti um abraço ao Dr. Fábio Simão, que é o presidente do MAPS, e que está a fazer uma coisa que eu nem acreditava, que é conseguiu que o Ministério das Finanças, o Ministério da Agricultura,
cedesse parte daquilo que é o seu património, para que eles, com o apoio da comunidade que merece e precisam que apoie, façam ali, de facto, um centro de abrigo de emergência, e que todos nós vamos apoiar. Ainda bem que mencionaste esse exemplo fantástico. Um abraço ao Fábio Simão. Um abraço também. É um trabalho tremendamente meritório. E nós, hoje em dia, quando vamos para este tipo de situação, quando se fala da Câmara, é evidente que eu, na altura, acabei por estar lá entre 94 e 2002, a preocupação, entre parênteses, era pôr Faro no mapa. Faro era a capital do Algarve, mas havia uma série de equipamentos, ou se faziam enquanto havia financiamentos comunitários, ou por isso simplesmente não se faziam. E, de facto, fizemos um esforço, quase diria sobre-humano, e fizemos. A única mágoa que tem é, muitas vezes, as pessoas não terem acreditado. Ainda hoje há projetos a que eu estive ligado que estão a ser executados. Eu fico contente com isso. Tenho pena é que, numa determinada altura, as pessoas achassem que isso são sonhos, não se vai fazer. Faz-se muita coisa, e há de se fazer sempre muita coisa. E não pode ser quem está em Lisboa ou quem está no outro lado qualquer que saiba quais são as realidades de uma população e saiba defender exatamente os interesses dessa população. Há bocado falaste no José Apolinário, que foi presidente da Câmara de Faro. É um político com uma diversidade de tarefas ao longo da vida. Ele é bem mais novo do que eu, portanto tem muito para dar ao Algarve e está no sítio certo para desenvolver um trabalho que todos esperamos que venha a conseguir realizar.